O ser músico habitualmente não tens que trabalhar, não sentes que trabalhas e trabalhas imenso. Porque tens que estudar muito em casa, tens que ensaiar muito, né? E normalmente fazes isto durante anos e anos e anos, né? E depois num espetáculo uma música às vezes dura 3 minutos. Mas a paixão e o gosto é tão forte que não dás conta, nem fazes nenhum tipo de mensuração, digamos assim, não tentas medir o trabalho que tudo isto te dá, porque se fosse assim não havia ninguém interessado em, não é? Porque habitualmente financeiramente não compensa, não é? Compensa do outro lado. Não me lembro de ser gente, né, sem a música existir na minha vida, porque eu comecei a aprender, comecei a entrar no mundo da música com 6, 7 anos, na Suíça. A primeira atração com o acordeão, eu julgo que devo ter feito associação com Portugal. Eu devo ter visto um grupo de folclore e devo ter associado o instrumento a Portugal de forma um pouco consciente, inconsciente, se calhar consciente, né? Quando regresso a Portugal, com 11 anos, começo a aprender músicas portuguesas, né? Deixo de tocar folclore suíço, folclore alemão e repertório francês. E isso foi um marco, foi motivante, porque de repente deixei de estar a tocar coisas que lá conheciam, mas não me diziam nada, e começo a tocar as coisas que em Portugal as pessoas querem ouvir, né? Coisas até do cancioneiro português, na altura. Depois houve outra fase, houve a fase da adolescência. A fase da adolescência é, como toda a gente sabe, uma fase problemática, entre aspas, da vida. A mim não foi, por acaso não foi problemática, mas em termos sociais eu tocava um instrumento que nos anos 90 não era propriamente o mais popular nas pessoas da minha idade, não é? Um adolescente não gosta de acordeão, gosta de guitarra elétrica, não é? Hoje, se calhar, já estão noutra também, já gostam de uma mesa, de uns pratos, não é? Portanto, eu quando fui adolescente, pré-adolescente, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, os meus amigos eram pessoas mais velhas, não é? Porque o que eu gosto de tocar e o instrumento que eu gosto de tocar aproxima as pessoas mais velhas, normalmente 50 anos mais velhas que eu. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Entretanto, entrei no Conservatório de Música, aqui na Figueira da Foz, porque na altura em Coimbra não havia professor de acordeão, e não havia professor de acordeão porquê? Porque não havia alunos de acordeão. Entretanto, eu chego ali aos 17, 18 e não segui música, né? São aquelas influências às vezes também dos pais, as influências da própria pressão social, que ser músico não chega, porque depois como é que vais sobreviver, como é que vais ter um ordenado ao fim do mês, como é que vais ter uma família. E acabei por tirar o curso de enfermagem. Eu sou enfermeiro há 11 anos, que normalmente as pessoas ficam surpreendidas e perguntam: "Ei, como é que consegues conciliar?" Exige alguns sacrifícios, né? Mas é uma coisa que se complementa. Tenho um amigo meu que uma vez me disse: "Tens duas vidas, né? Paralelas, né? Tu de um lado", disse-me ele, achei poético, mas curioso. De um lado acabas por tratar do corpo, né? E do outro lado acabas por tratar da alma.
blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sempre tive uma atração forte pela América do Sul, quer pela cultura, pelas pessoas, pelos povos, pela história e obviamente, essencialmente, pela cultura musical, pela música. Fiz a Colômbia, fiz o Brasil, fui conhecendo gente e as coisas foram acontecendo e pronto, e acabo por já ter ido à Argentina 5 anos consecutivos. Cada vez que vou conheço mais gente, mais concertos e o meu disco nasceu assim. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Depois, a certa altura, quis fazer um registro desta fase que estava a viver, em suporte físico, e consegui colocar um pouco das viagens que tinha feito, e por isso é que cada tema no disco é um disco covers, portanto não tem nenhum tema original, embora os arranjos sejam arranjos pessoais, mas é um disco que acontece assim, cada tema tem uma história, não é? Tem uma história na Colômbia, ou tem uma história no sul do Brasil, ou tem uma história na capital da Argentina, ou no interior da Argentina, ou em Itália, ou em França, ou em sítios por onde, ao fim e ao cabo, andei a tocar. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. É um instrumento ligado ao povo e por isso é que é portátil, porque foi feito para se tocar em qualquer sítio, na rua, junto das pessoas. Diferente de um piano, né, por exemplo, que é um móvel que tem que estar em casa e não se pode. Né? O acordeão até foi chamado o piano de suspensórios. Né? Teve uma fase muito na moda, ali nos 30, 40, 50, anos 60. Depois, anos 70, 80, começou a decrescer. Também influências do rock, do pop, começou a decrescer. E no início de 2000, acho que começou a voltar ao de cima. Muito através do jazz, muito graças a nomes como o Astor Piazzolla, como o Richard Galliano. Começamos a ouvir os sons associados a entrar na música eletrónica, com coisas como o Gotham Project, por exemplo. Começa a entrar muito outra vez no cinema, filmes que os jovens gostam e que a banda sonora, o instrumento protagonista foi o acordeão. Estou-me a referir ao famoso Destino da Amélie. Isso tudo foram marcos e trouxeram o acordeão de volta, que realmente é um instrumento muito versátil, que entra jazz, entra em todo lado, na pop, entra no fado, é um instrumento muito versátil. Te quiero. Este aqui é de uma marca italiana que se chama Victoria. As melhores marcas, mais conhecidas, são todas italianas. Tudo de uma cidade que se chama Castelfidardo, que é uma cidade pequena junto ao Adriático, mas onde está toda a indústria do mundo do acordeão. Portanto, todas as marcas mais prestigiadas estão todas lá. E é muito giro, porque, para quem gosta, não é? Andar na rua e ouve-se acordeão por todo lado.
As minhas referências são Astor Piazzolla, obviamente, Richard Galliano, muito, são as minhas duas maiores referências, e depois há imensos músicos depois, do Brasil, há imensos Dominguinhos, Sivuca, em Portugal, obviamente, a nossa Eugénia Lima. As pessoas, quando eu era mais novo, estou-me a lembrar do Sr. António, da Cidreira, o Tio Cascão, era um violinista da Pena, era das poucas pessoas na região que sabia escrever e ler música, não é? E bem, a primeira partitura que eu tive, porque não havia internet, não havia forma de conseguir gravações, partituras assim com a facilidade que hoje há fazendo uma pesquisa, não é? Ele passava o tempo a escrever coisas e eu tinha esse privilégio, não é, de ele escrever coisas e que me oferecia. O tema da Figueira da Foz. Eu acho que esse lema, ser músico é muito difícil cá em Portugal. Eu acho que ser músico é difícil em qualquer lado, em qualquer sítio é difícil. Agora, há países que apoiam mais, é verdade. Há países que optam por políticas menos culturais e que alguns até deixam de ter Ministério da Cultura, inclusive, né? E isso ressente-se, claro que ressente, não vou estar aqui a negar isso, faz falta. A cultura faz falta a toda a gente, Aliás, é a identidade de um povo. Eu não sei o que é que seria da minha vida se não fosse a música. Não teria 1/3 dos amigos que tenho, não teria feito 1/3 nem lá perto das viagens que fiz. Portanto, seria uma pessoa completamente diferente.